com o Senhor. Eu quero te convidar, se você puder aí fechar os seus olhos, aonde você está, feche os seus olhos, vamos orar, vamos falar com o Senhor. Se você não pode fechar os olhos, amém, medite aí, né? Ore comigo no teu coração, no teu pensamento. Vamos falar com Deus nesta noite, em nome de Jesus. Glória a Deus. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, ó Deus querido, Deus poderoso, mais uma vez nós estamos diante da Tua presença, Senhor, nesta sexta-feira. Estamos aqui, Pai, diante da Tua palavra, aonde ora vamos ler e vamos falar um pouco a respeito de Ti, Senhor. Meu Deus, venha falar conosco através da Tua palavra, Senhor, que a Tua palavra possa vir de encontro à nossa vida, possa vir de encontro às nossas necessidades. Senhor, fale conosco, fale em cada coração neste momento, mas fale, Senhor, aquilo que nós precisamos ouvir nesta noite. Não fale apenas aquilo que nós queremos ouvir, porque aquilo que nós queremos ouvir é tão pouco, meu Deus, é tão pequeno diante daquilo que o Senhor tem preparado para nós, diante daquilo que o Senhor tem para nos revelar nesta noite através da Tua palavra. Senhor, cumpre a Tua vontade, fale conosco, Pai, de uma forma poderosa, de uma forma sobrenatural. Venha fazer a Tua vontade e o Teu querer, assim como é feito no céu, segundo diz a oração do Pai Nosso, Senhor. Fale conosco, meu Deus, em nome de Jesus, nós te pedimos e te agradecemos, porque sabemos que o Senhor é o Deus que nos ouve e nos responde, em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Graças a Deus. Boa noite, meu irmão pastor Aurelino Carvalho, paz seja contigo. Deus abençoe sua casa e toda a sua família aí, meu irmão, em nome de Jesus. Glória a Deus. Vamos lá então. Josué, capítulo de número 14, versículo de número 6. Antes de eu ler, meu irmão, eu quero contar uma história para vocês. Olha, diz uma certa história que um pai de família bem-sucedido, preste bem atenção, pai de um filho de 10 anos. Segundo a história, o filho deste homem estava indo muito bem na escola, né, com seus estudos, só tirava boas notas. O pai não tinha reclamação dele. Naquelas reuniões de escola, sabe? Reuniões de pais e mestres, né? Os professores só falavam bem do seu filho e o pai foi se enchendo de orgulho. O pai foi ficando todo faceiro com o filho. E um dia desses de reuniões, o pai foi e o professor falou: olha, o seu filho é um exemplo, o seu filho é um aluno exemplar, né? Seu filho faz todas as tarefas, o seu filho só tira notas boas, tira a melhor nota da classe, é o teu filho. E encheu o pai de orgulho. E quando terminou a reunião, o pai pegou o seu filho e colocou ali em seu carro e estava vindo embora. E o pai, todo alegre, disse assim para o filho: filho, eu sei que você gosta muito de carros, né? E o filho gostava muito de brincar com aqueles carros de rolemã, sabe? Aqueles carrinhos. E o filho gostava muito de assistir corridas de Fórmula 1. E o pai fez uma promessa ali para o seu filho. Falou: filho, olha, estou muito orgulhoso de você, estou muito feliz por você, né? Por você ser um filho tão exemplar. Eu quero te prometer algo. O filho ficou todo faceiro, né? O pai disse para ele assim: olha, você hoje tem 10 anos de idade, mas quando você completar 18 anos e você tirar a sua carteira de habilitação, o pai vai dar de presente para você um carro 0 quilômetro. Esse será o meu presente para você. Se você continuar do jeito que você está, tirando boas notas, sendo um aluno exemplar, quando você completar 18 anos, o pai vai te dar um carro de presente. Quando você completar 18 anos e tirar sua carteira de habilitação. Essa é minha promessa para você. E passou-se o tempo, né? E o filho cresceu e completou os seus 18 anos. E o filho foi e tirou a sua carteira nacional de habilitação.
E de repente o filho chegou no pai e falou assim: pai, olha, está aqui a minha carteira nacional de habilitação, já tenho os meus 18 anos, né? Estou até hoje como um aluno exemplar. E agora, pai, o senhor falou para mim que o senhor ia me dar o carro, então estou aqui para reivindicar, cobrar de certa forma, né, o meu presente, a promessa que o senhor me fez quando eu tinha 10 anos de idade. Hoje eu já estou com 18 anos, né? E agora eu preciso que o senhor cumpra a promessa. E o pai, logicamente, né, foi lá na concessionária, comprou o carro e entregou para o filho, honrando a promessa. Pastor, o que o senhor quer dizer com isso? Olha, essa história tem tudo a ver com a palavra de hoje. Se lembra que eu falei? Maturidade para herdar uma promessa. Então a palavra, essa história tem tudo a ver com a palavra de hoje. Josué, capítulo de número 14, versículo de número 6, até o versículo 15, vai nos contar uma história que é basicamente isso que aconteceu entre este pai e este filho, ou entre este filho e este pai. O pai fez uma promessa para o filho. Na história que eu te contei, o pai fez uma promessa para o filho. O filho só tinha 8 anos de idade. E o pai falou para ele: meu filho, quando você completar 18 anos e você tirar a sua carteira de habilitação, o pai vai dar para você um carro de presente. E se você permanecer este aluno exemplar, não é? Então, quando Deus também te faz uma promessa, Deus requer o quê? Que nós atinjamos a maturidade para possuir aquela promessa. As coisas não acontecem de qualquer jeito. Essa história que eu contei, o pai era um pai bem sucedido. Ele poderia naquele momento comprar um carro para o garoto, mas o garoto não tinha maturidade para ter o carro. Você está entendendo? O garoto não tinha maturidade para herdar aquele presente, aquela promessa que o pai fez para ele. Porque o garoto, tudo bem, era um bom aluno, né? Era um aluno exemplar, era um filho exemplar, mas não tinha maturidade para ter o carro ainda. E o pai lhe fez a promessa: olha, quando você atingir a sua idade de 18 anos, ou seja, quando você atingir a tua maturidade, olha só, e você tirar a tua CNH, a sua carteira de habilitação, eu vou te dar o carro. Então é assim que Deus também faz conosco. Deus, ele não promete nada para você, meu irmão, sem requerer algo de você, não é? Deus, ele não promete algo para você sem requerer algo de você, meu irmão. Toda promessa do Senhor é condicionada, ou seja, toda promessa de Deus requer o quê? Uma condição. A promessa vem com uma condição. Meu filho, se você fizer isso, eu vou fazer aquilo. Meu irmão, até a salvação. A salvação, pastor, é de graça? É. Mas isso não quer dizer que ela não custe nada. Há uma condição para você ser salvo. Há uma condição para eu ser salvo. Pastor, mas não é de graça? É. Isso quer dizer o quê? Que você não precisa pagar valores, mas existe uma condição. Então, toda promessa, ela é condicionada. Então, Deus, quando ele te faz uma promessa, ele te dá uma condição para você herdar aquela promessa. E qual é a maior condição para você herdar a promessa do Senhor? É a maturidade. É você ser adulto, meu irmão. Pastor, mas como assim, meu irmão? A Bíblia diz que temos que ser como criança, mas é em termo. Não é agirmos
como criança 24 horas, não, meu irmão, é em termos. A Bíblia diz para sermos como criança, em qual quesito, pastor? Por exemplo, uma criança, quando ela briga com a outra, né? Eu já vi muito isso. Os pais brigarem por causa dos filhos. E a criança briga e daqui a pouquinho está se falando de novo, não é assim? E se o pai entrar na briga, o que acontece? O pai vai perder a amizade com o outro amigo e a criança vai voltar a falar, meu irmão. Porque a criança não guarda ódio, a criança não guarda raiva, a criança não guarda rancor, como um adulto. Você está entendendo? Então, quando a Bíblia diz assim que temos que ser como criança, é nesse quesito. Por exemplo, a criança, ela acredita em tudo. Você já reparou? Estou falando de criança, né? A criança acredita em tudo. Tudo que você fala para ela, ela acredita. Ontem, né, eu estava conversando aqui com um senhor aqui na frente da minha casa. E ele estava contando uma história para mim, que quando ele era criança, né, ele só tinha um sapato, só um par de sapato, né? E alguém falou para ele assim: olha, coloca o par de sapato, coloca um pé de sapato na janela, que o Papai Noel vai vir e vai colocar o presente lá para você. E ele colocou, e alguém foi e levou embora o seu sapato. Era para pôr um pé, e ele falou: vou colocar o par logo, porque eu vou ganhar 2 presentes. Levaram embora o sapato dele. Ele apanhou ainda da mãe, né? Quando ele era criança, né? Porque a criança acredita em tudo, não é? A criança acredita no coelhinho da Páscoa, a criança acredita no Papai Noel, a criança acredita em tudo, meu irmão. Então, para servir a Deus também, nós precisamos crer como a criança. Como assim, pastor? É você crer sem ver. É você acreditar sem ver. Na verdade, isso é chamado de fé, não é? Ah, Deus falou que vai abrir a porta para mim, mas eu não estou vendo nenhuma porta aberta. Mas você precisa crer como uma criança. Não, se Deus falou, vai acontecer. Então é nesse quesito que a Bíblia fala que temos que ser como criança. Mas em outros assuntos nós temos que ser como homens, como adultos. Você quer ver? Como assim, pastor? Você quer ver uma coisa? Você não pode ser como criança nesse sentido. Ah, Deus usou alguém lá e falou para mim que vai me dar um carro, pastor. Então eu vou lá na concessionária e vou comprar um carro. Eu estou desempregado, ou eu só ganho um salário mínimo, eu vou lá comprar um carro. Não, meu irmão, aí não. Você tem que agir como adulto, pensar, raciocinar. Não, Deus vai me dar um carro, mas eu sei que o momento não é agora. Eu vou conseguir comprar meu carro, mas o momento não é agora. Estou desempregado, eu só ganho um salário mínimo, então Deus vai preparar condições melhores. É agir como adulto. Está entendendo, meu irmão? É assim que funciona, é assim que se serve a Deus. Quando nós atingimos a maturidade, e aí então começamos a tomar posse das promessas de Deus na nossa vida. Começamos a possuir aquilo que Deus prometeu para nós, meu irmão. É como eu contei a história do homem, né? E do filho. Ele não ia dar o carro para o filho que só tinha 8 anos, não. Ele esperou o filho adquirir maturidade. Então, muitas coisas na nossa vida, Deus vai esperar nós adquirirmos maturidade para começarmos então a tomar posse das bênçãos do Senhor. Se você ler aqui essa história que está escrita em Josué, capítulo de número 14, a partir do versículo 6, aqui conta, meu irmão, a história. Deixa eu só refrescar a sua memória, né? Os capítulos antes vai te contar a história do povo de Israel quando saiu do Egito, né? Que Deus mandou as 10 pragas lá no Egito. Deus enviou Moisés lá no Egito para libertar o povo. Deus enviou as 10 pragas, libertou o povo do Egito.
Deus fez com que o povo passasse pelo deserto. O povo passou 40 anos no deserto, só para refrescar a sua memória, para a gente chegar nessa leitura aqui. O povo passou 40 anos lá no deserto, né? Segundo os pesquisadores, segundo a história, era para eles passarem só 40 dias, mas por causa da rebeldia, por causa da ingratidão, eles precisaram passar 40 anos no deserto. É o que muitas vezes acontece na nossa vida, que às vezes Deus tem a bênção para nós, né? Para daqui 30 dias ou para daqui 20 dias, mas por causa da nossa incredulidade, por causa da nossa rebeldia, aí a bênção é adiada. Nós adiamos a bênção do Senhor, não é o Senhor que adia a bênção para nós. É nós que adiamos a bênção do Senhor, porque às vezes nós somos rebeldes, às vezes nós somos ingratos, e a bênção vai sendo adiada em nossa vida. Então aconteceu com isso lá, aconteceu isso com o povo lá no deserto. Eles ficaram rodeando a terra durante 40 anos, até chegar na terra prometida, não é? E aí, o que acontece? Quando eles chegam na terra prometida, né? Presta atenção, às vezes Deus te promete algo e você pensa que esse algo vai cair do céu. Não é assim não, meu irmão. Havia uma promessa para os hebreus, né? Deus prometeu para eles uma terra que manava leite e mel, uma terra frutífera, uma terra farta, não é? E quando eles chegaram na terra, quando eles avistaram a terra, a Bíblia diz que Moisés falou assim, olha, pegou 12 homens e falou assim para aqueles homens, olha, vai lá, entra na terra, espia a terra durante 40 dias, vê se a terra é boa mesmo, vê se a terra mana leite e mel, vê se a terra é produtiva, né? E depois vocês vêm aqui e traz o relatório. A Bíblia diz que foram esses 12 homens espiar a terra. E eles ficaram 40 dias espiando aquela terra. A Bíblia diz que naquela terra havia gigantes naquela terra. Era uma terra boa, era uma terra próspera, era uma terra produtiva. A Bíblia diz, meu irmão, você pode ler na história, né? A Bíblia diz que um cacho de uva precisava de 2 homens para carregarem o cacho de uva. Você imagina o tamanho daquela fruta, né? Como que aquela terra produzia aqueles frutos. E depois de 40 dias, então, aqueles homens voltaram para darem o relatório a Moisés. E Moisés faz a reunião, então, pergunta para eles, e aí, como é que é a terra? A terra é boa mesmo, a terra manda leite e mel, a terra é produtiva, a terra é próspera. E os homens começaram a falar, olha Moisés, a terra é boa mesmo, a terra é produtiva, a terra manda leite e mel. Olha um cacho de uva que a gente trouxe aí, ó, precisou de 2 homens para trazer esse cacho de uva. A terra é boa, mas só tem um porém, a terra é habitada por gigantes. E Moisés começou a admirar, gigantes, gigante, homens enormes, guerreiros, né? Então esses homens não vão deixar a gente entrar na terra não. E aqueles espias começaram a dizer, olha Moisés, quando eu olhei naqueles homens eu me senti como se fosse um inseto perto deles. E Moisés então começou a entristecer, e o povo começou a entristecer. Porque é assim, meu irmão, a má notícia quando chega, né, contamina todo mundo, não é? Se você conviver com gente pessimista, se você conviver com gente que só pensa de forma negativa, você vai ver as coisas tudo de forma negativa. Não é? Porque isso contamina todos, o que está em volta, contamina tudo que está em volta. E o povo começaram a entristecer, então, né? De repente, levantou 2 homens, a Bíblia diz que Josué e Calebe. Eles levantaram e começaram a falar, gente, mas não foi Deus que prometeu essa terra? Se Deus nos prometeu essa terra, nós vamos tomar posse dessa terra. E alguém disse, mas lá tem gigantes. E Josué e Calebe falaram, mas o que tem? Se Deus falou que é nossa, vamos possuir essa terra, vamos para cima. E a Bíblia diz que 2 homens então começaram a animar o povo inteiro. Eram milhões de pessoas que estavam ali. 2 homens fizeram a diferença, meu irmão. Olha só, né? E o fato é tão curioso
que nós só lembramos o nome dos dois homens, só de Josué e Calebe. Os outros 10 a gente nem lembra. Por quê, pastor? Porque a gente só lembra nome de quem é vencedor. Nome de quem perdeu a gente não lembra, costuma não lembrar, né? A gente só lembra o nome de quem vence, só dos vencedores. Então a gente lembra só o nome de Josué e Calebe. Se você perguntar quem são os 12 espias, você vai ficar parando para responder. Mas quando você pergunta quem são os 2 espias que falaram coisas positivas, Josué e Calebe. E aí então eles partiram para cima. A Bíblia diz que aqueles 2 inflamaram a multidão. E o povo partiu para cima, destruíram os gigantes, mataram aqueles habitantes e possuíram a terra. Escute bem. E aí entra a leitura de hoje, Josué capítulo 14, versículo 6 ao 15. Aí então Moisés vai e faz uma promessa para Calebe. Fala, olha, quando nós entrarmos lá naquela terra, porque você foi perseverante, porque você foi guerreiro, porque você ajudou a mudar a mente desse povo aí, eu vou dar uma parte da terra para você. E Calebe ficou todo afoito, né, meu irmão? A Bíblia diz que Calebe tinha 40 anos quando Moisés fez essa promessa para ele. E se você continuar lendo a história, você vai ver que Moisés morreu antes de entrar na terra prometida. Moisés não entrou na terra prometida. Moisés viu a terra, mas não entrou na terra prometida. Pelo menos naquele momento, né? Ele morreu antes de entrar na terra prometida. E aí então a história vai contar que Josué, não é? Josué foi incumbido de introduzir o povo na terra prometida. E Josué então passou a ser o líder daquele povo. E Josué entrou com aquele povo na terra prometida, se lembra? Né? Várias histórias aí contam sobre Josué. Josué é um guerreiro, né? E ele entra na terra e possui a terra, junto com aquele povo. Agora, meu irmão, havia uma promessa sobre a vida de Calebe. Que promessa é essa, pastor? Moisés havia feito uma promessa para Calebe. Moisés falou para Calebe: Calebe, eu vou dar a parte de Hebrom para você, porque você foi guerreiro, você foi valente, você me ajudou aqui, você foi perseverante. Então é mais do que justo eu te dar uma parte da terra. Mas o que aconteceu? Calebe tinha 40 anos quando Moisés fez a promessa para ele. A Bíblia diz, meu irmão, que passou 45 anos. Ou seja, Calebe já estava com 85 anos de idade. Eu não sei porquê, mas já várias lives que eu estou falando aqui sobre tempo, sobre esperar. Você já reparou isso aí? Várias lives eu estou falando aqui sobre isso, sobre o tempo, sobre esperar, sobre o ter paciência. Deus está falando com pessoas aqui na live. Então olha só, passaram-se 45 anos. O que nós entendemos com isso, pastor? Entendemos que durante esses 45 anos, Calebe adquiriu maturidade. Maturidade. Há quantos anos que Deus fez a promessa para você? De algo na sua vida. Pastor, olha, eu era menino, hein, quando Deus fez a promessa. Não cumpriu ainda? Fique em paz, Deus irá cumprir. Deus não deve nada para ninguém, meu irmão. Deus não deve nada para ninguém. Pastor, eu tenho promessa na minha vida desde quando eu tinha 10 anos de idade. Eu já estou com 50. Se Deus prometeu, Deus irá cumprir. Pastor, Deus fez a promessa. Pastor, se Deus fez a promessa, Deus irá cumprir a promessa na sua vida. Passou-se 45 anos. Mas pastor, e quando eu estiver lá com meus 80 anos, como é que... Irmão, lê a história. Calebe chega em Josué e fala assim: Josué, opa, tinha caído a internet, agora voltou, né? Glória a Deus. A internet é assim mesmo, irmãos. Saiu um pouquinho fora, mas já estamos
Ao vivo aqui, já estamos de novo na nossa live. Deixa eu ver se está conectado aqui, pera aí. Glória a Deus. Agora sim, né? Voltou aí, tá tudo bem, né? Glória a Deus. Amém? Estamos de novo ao vivo aí, né? Então, queridos, o que acontece? Se você ler a história, você vai ver que Caleb falou para Josué assim: olha, Josué, quando Moisés me fez a promessa, eu tinha 40 anos. Hoje eu estou com 85 anos. Passou-se 45 anos, Josué, mas eu estou com a mesma força. Eu estou com o mesmo vigor para tomar posse da promessa. Então é assim, queridos. Não importa quanto tempo passa. Você vai passar um ano, você vai passar 2 anos, 3, 4, 5, 10, 20, 30, 50 anos. Quando você estiver pronto para tomar posse, Deus vai te dar. Eu lembro que eu falei aqui sobre Abraão e Sara, não foi? Falando sobre o tempo, né? Abraão e Sara, quando Deus fez a promessa para eles do filho, do Isaac, e Sara veio ter o filho, já tinha 100 anos, meu irmão. Não é? Então, primeiro, que Deus não se prende no nosso tempo. Deus não se prende no nosso tempo cronológico. Eu já falei isso aqui, estou repetindo. Deus não se prende no nosso tempo cronológico. O que isso quer dizer, pastor? Irmão, a Bíblia diz que um dia é como 1000 anos para Deus, e 1000 anos é como um dia. Para Deus não tem diferença, meu irmão. Se Ele te fez a promessa há 20 anos atrás, ou se Ele te fez a promessa há 20 segundos atrás, para Deus não tem diferença. Nós precisamos estar na posição. E como que nós vamos estar na posição, pastor? Quando nós atingirmos a maturidade para possuir aquilo que Deus prometeu para nós. Olha só, eu vou usar de novo aqui como exemplo, né? A minha esposa está lá estudando, meu irmão. São 4 anos, não é? Outros cursos são 5 anos, outros são 10 anos, não sei quanto tempo aí. Para que isso, pastor? O curso serve para quê? Para você adquirir conhecimento, maturidade. Não é de qualquer jeito, meu irmão. O professor não vai chegar lá numa sala de aula sem nunca ter estudado. Não, meu irmão, tudo tem o seu tempo. E para com Deus também não é diferente. E para com a obra de Deus também não é diferente. Para as promessas de Deus na nossa vida também não é diferente. Também não é diferente. Conheço muitas pessoas, né, que não tiram sua habilitação. Ela atropela as coisas, né? Não tira a habilitação, ela compra o carro primeiro. Aí depois vai passando o tempo e ela perde o medo de dirigir sem habilitação e acabou e esquece, meu irmão. Até o dia que é pego, né? Não pode, você precisa fazer as coisas tudo certinho. Por quê? Quando você tira a sua habilitação, você vai adquirir maturidade no trânsito. Não é? Na obra de Deus também é do mesmo jeito. Tem coisas, tem promessas de Deus que nós só vamos receber quando nós adquirirmos maturidade. Espera aí que eu já vou continuar. Pastor, o que é maturidade? Maturidade, pastor, é eu ter 20 anos de crente, é eu ter 10 anos de batizado na igreja,
É eu ter 50 anos de obreiro, pastor, que eu sou obreiro lá na igreja, isso é maturidade? Não, meu irmão, isso não é maturidade. Note bem que tem gente que já chega na igreja hoje, ela já adquire uma certa maturidade. Tem gente que está numa igreja há 20 anos e não tem maturidade, meu irmão. Ela não aprende nada. Por isso que eu sempre digo aqui, vou voltar a repetir, e sempre você vai ouvir eu dizer isso aqui. O fato de você estar na igreja, isso não quer dizer que você vai para o céu. Isso não quer dizer que você está salvo. O fato de você ser batizado nas águas não quer dizer que você está salvo. Nada disso, meu irmão. O fato de você pertencer a qualquer religião que seja não quer dizer que você está salvo. Não quer dizer nada disso, meu irmão. Pastor, o que quer dizer? Como que eu sei, pastor, que eu sou uma pessoa salva, que eu sei se eu morrer hoje eu vou para o céu e coisa e tal? Como que eu sei, pastor? Se você obedece à palavra de Deus. Ah, então eu preciso batizar, né? Eu preciso ir numa igreja. É isso sim, porque isso faz parte, mas isso não quer dizer que você é salvo. Porque muitas pessoas estão dentro da igreja. Hoje mesmo eu falei com uma pessoa a respeito disso. Muitas pessoas estão dentro da igreja, mas estão desviados dentro da igreja. Muitas pessoas descem as águas do batismo, mas só vai lá, meu irmão, e como diz a minha mãe, né? Só toma um banho e vem embora para casa. Não leva nada a sério, não tem responsabilidade, não tem maturidade. Tem muitos assim, meu irmão. Muitas pessoas assim, né? Pessoas que estão lá dentro e não estão lá dentro. Então isso não quer dizer que você é salvo. A maturidade é um dos requisitos que garante a nossa salvação. Porque a maturidade, meu irmão, para você atingir a maturidade, você precisa obter conhecimento de Deus. Só obtém a maturidade espiritual quem tem conhecimento de Deus, quem tem conhecimento de Jesus, quem tem conhecimento da palavra de Deus. Eu conheço muita gente, escuta, eu conheço muita gente que vão na igreja de vez em quando, que nem são batizados, mas vivem mais a palavra de Deus do que muita gente que estão lá dentro. Eu conheço muita gente assim, meu irmão. Pessoa que ama o próximo, pessoa que não fala mal do próximo, pessoa que ajuda o outro, pessoa que dá o ombro o ombro amigo mesmo pro outro, né? Pessoa que não fofoca, não fuxica. Conheço muitas pessoas assim que não gostam de conversa fiada, meu irmão. Não gostam de conversinha à toa. Conheço muitas pessoas assim. Então pessoas assim são pessoas que atingiu uma certa maturidade. E são pessoas que estão cumprindo a palavra, mesmo até sem conhecer a palavra, mas de certa forma está cumprindo. Então quando Caleb atingiu a sua maturidade, e olha que ele atingiu a maturidade quando ele tinha 85 anos de idade, ele foi então reivindicar os seus direitos para com Josué. Eu te faço uma pergunta: você atingiu a tua maturidade já? Você é servo de Deus de verdade? Pastor, olha, aconteça o que acontecer, eu não abandono Jesus. Pastor, aconteça o que acontecer, eu não largo Jesus. Ou você, qualquer coisinha você já quer abandonar. Qualquer coisinha você já começa a cometer os mesmos erros do passado. Se você é assim, você ainda não atingiu a sua maturidade. Não é? Essa semana eu encontrei com um amigo, ele me disse assim que ele aceitou Jesus, que Deus transformou a vida dele. Ele falou para mim assim: pastor, faz 35 dias que eu não uso drogas, que eu não bebo bebida alcoólica nenhuma.
Faz 35 dias, pastor. Deus me libertou. Glória a Deus. Eu disse para ele: agora você precisa permanecer. Agora você precisa permanecer. Não é? Não é qualquer coisinha você agora olhar para trás. Não é qualquer coisinha você querer voltar, fazer as coisas erradas. Não. Deus me libertou. Agora eu vou buscar uma maturidade. Vou servir a Deus de verdade. Né? Porque não é porque você parou faz 35 dias ou 30 anos que nunca mais vai te dar vontade de você usar a droga, que nunca mais vai te dar vontade de você beber a sua cerveja ou a cachaça, que nem ele bebia, né? Não, vai dar vontade sim, porque o corpo tá ali, meu irmão. O corpo pede. Mas é a pessoa que tem que ter maturidade e dizer: não, eu não vou mais voltar para este mundo. Entendeu, meu irmão? Aleluia. Se você ainda não atingiu a sua maturidade, peça para Deus te ajudar. A nossa maturidade física nós atingimos, né? Por exemplo, eu tenho meus 45 anos, eu não vou fazer coisa de menino, né? De quando eu tinha 8 anos, de quando eu tinha 6 anos, 5 anos, 10 anos, não. A maturidade física nós já atingimos, a maturidade humana, não é? E a maturidade espiritual. E a sua maturidade espiritual, você já atingiu a sua maturidade espiritual?